O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós hoje ouvimos essa leitura do profeta Jeremias, que foram capazes de fazer com Jeremias, lembremos-nos do que nesse tempo que temos vivido, hoje pessoas são capazes de fazer para calar a voz do Evangelho, para impedir que o Evangelho chegue no coração de todos, em todos os cantos, em todos os lugares, né? Tanto hoje Jeremias, como aquilo que Jesus diz para nós. Então nós e Jeremias somos chamados hoje por Deus, ou talvez no exemplo, no testemunho, no que acontece hoje com o profeta Jeremias, nós todos que somos seguidores de Jesus, que fomos batizados, que temos dentro de nós, né, o fogo do Espírito Santo, nós sabemos o que significa atear o fogo sobre a terra. Nós sabemos porque o nosso coração já está em chamas. Então, se nós, quem já fez a experiência do amor de Deus e o coração está em chamas, a gente quer que o coração do outro também fique em chamas, né? Labaredas de amor, quem fez a experiência de amor quer que o outro experimente a mesma coisa. É a missão nossa, é a missão de Jeremias, é a missão do nosso tempo. Então todos nós, como Jeremias, como Jesus tem caminhado conosco nos últimos domingos, lembremos, né, nós, puxando um gancho da semana passada, nós temos que ser as testemunhas de Jesus. Somos nós hoje. Todos nós somos testemunhas, nós temos que dar testemunho com a nossa vida, né, desse fogo que move nosso coração, nossas atitudes, nossa profissão, nossa vida de igreja, um testemunho de conversão, de mudança, de transformação. Somos testemunhas de que Deus chama, somos testemunhas de que Ele nos acompanha no chamado, na resposta do chamado, está sempre conosco. Somos testemunhas de algo que não tem volta. Quando a gente aceita caminhar com Ele, não tem volta. E não é uma brincadeira. Somos testemunhas de que a vida cristã, de que a vida em Jesus não é uma brincadeira. Temos que ser testemunhas nesse tempo aqui, ó, de que a vida que a gente aceita seguir com Jesus, a vida em Deus, por Deus e com Deus, ela é comprometedora, ela compromete a nossa vida, não tem volta. Voltar, abandonar, deixar é a nossa condenação. Então a gente só tem uma opção, só tem um plano, o A, ir a Jesus. Não tem B, não tem C, não tem outra opção. A gente tem que seguir Jesus, né? Uma vez conquistados, inflamados, a gente segue, a gente persegue. Às vezes a gente volta um pouquinho para corrigir a rota. Às vezes a gente para pedir perdão porque a gente errou, para refazer um pouco o nosso caminho. Opa, não é bem por aqui, tenho que acertar aqui.
mas sempre na direção dele. Então, ser testemunhas hoje, temos que ser capazes de testemunhar Jesus. Como? Eu fiz um elenco de algumas coisas pertinentes ao nosso tempo, diante desse exemplo hoje de Jeremias. Eu gostaria de ficar só com ele aqui com vocês, mas queria um longo tempo assim para a gente esmiuçar cada minuto do que aconteceu com Jeremias nessa leitura, né? Socaram o pobrezinho no meio da lama e deixaram ele lá para ele morrer. Por quê? Porque ele falava de Deus, porque ele foi anunciar para aquele povo quem era Deus. É a grandeza do amor de Deus. Olha que o egoísmo, a dureza e o fechamento das pessoas ficaram com Jeremias, só com Jeremias na cisterna cheia de lama. Deixa ele morrer lá. Caluniaram Jeremias diante do rei, para prejudicá-lo, para vê-lo morto, para fechar a boca dele. Então hoje, enfrentando o mundo em que vivemos, dando testemunho, precisamos ser capazes de quê? De perseverar. Hoje por qualquer coisa todo mundo troca, Deus por qualquer coisa. Nós temos que perseverar, temos que ser capazes de agir, temos que ser capazes de nos comprometer. Tem que ter compromisso na vida da gente, com Deus, com a pessoa com quem você vive, né? A gente tem que se comprometer com quem está perto da gente, um compromisso em todas as situações, nos sorrisos e nas lágrimas, na saúde e na doença. A gente não abandona, a gente não descarta, a gente tem compromisso de viver nesse tempo coerentemente. E eu falo, eu vivo, eu falo, eu faço, custe o que custar. A gente precisa disso, né? Dessa coerência de vida. Eu preciso ser coerente, buscar coerência de vida. Eu preciso aprender a ser capaz nesse tempo, por amor a Deus, de me sacrificar. Que a vida não é uma brincadeira, né? Tem sacrifícios, né? A nossa história se constrói com os nossos sacrifícios, né? A capacidade de recuperar essa capacidade nos nossos sacrifícios vividos em Deus. Existe um sabor de redenção. O sacrifício até nos aproxima, né? Nos enche de comunhão, né? Que eu vivo com o outro, eu sinto. Eu tenho que ser capaz de vencer o meu egoísmo. Não só por mim, não penso só em mim, mas eu penso em quem vive comigo, está comigo. Hoje é o tempo. Eu e o Padre Fernando ouvimos tanto Dom Ascona falar disso para nós no retiro. Eu preciso ser capaz hoje de acolher o Espírito Santo que incendeia a vida da gente de modo novo, constante, permanente. Eu me abro ao Espírito, eu deixo o Espírito Santo me mudar, eu deixo o Espírito Santo me mostrar aonde eu preciso ser diferente, aonde eu posso ser melhor, aonde que eu tenho que dar um passo adiante e não ficar aí amarrado, parado, enganando a mim mesmo e os outros. Eu preciso dessa coragem, essa capacidade. Nós precisamos hoje entender na nossa fé, precisamos ser capazes de viver em comunhão com Cristo morto e ressuscitado. Eu preciso ter coragem também de comungar das mortes de Jesus no nosso tempo, agradecer, né, os nossos calvários, não fugirmos, ou buscarmos aí um modo fácil, né, uma aspirina espiritual, para não sentir nada, para não sentir dor, para não sentir sofrimento, para não sentir vergonha, para não sentir arrependimento, para viver uma vida sintética. Tenho que ter coragem, né, de acolher, de escolher. Aqui a porca torce o rabo, né? Ter a coragem de acolher e escolher o Evangelho, não as ideologias, os discursos,
e aquilo que está na modinha. Eu escolho o Evangelho, é uma opção minha. Sim, sim, não, não, porque eu escolhi o Evangelho. O Evangelho é a medida da minha vida, com toda a sua exigência, para dar sabor, para nortear, para iluminar. Não? E eu fiz uma flecha aqui, ó. Precisamos ser capazes, nesse tempo aqui, capaz de sofrer. Ser capaz de sofrer, sofrer com dignidade, sofrer de cabeça erguida, mas sofrer sem medo, porque quem não vai sofrer, quem foge do sofrimento, quem engana a si mesmo, nunca vai crescer grande, nunca vai ser forte, nunca vai grudar o boi pelo chifre, não, vai sempre fugir, foge aqui, foge lá, engana aqui, engana lá, e a vida vira uma bagunça, né? A gente não pode ter medo, é um testemunho. Eu sou cristão, não somos masoquistas, somos cristãos. Jesus não teve medo de assumir a cruz, não teve medo de se deixar, ele se ofereceu, ele não teve medo de oferecer a vida. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu a vida dele. A gente não pode ter medo de dar a vida, de oferecer a nossa vida. Ninguém nos tira, eu dou, eu ofereço, por amor de Deus, por amor ao Evangelho. Exemplo disso é o Jeremias, né? Que quiseram silenciá-lo, a vida em risco, mas olha, ele confia em Deus. A gente confia em quem você confia? Em Deus. A ciência ajudou bastante, mas a nossa confiança é em Deus, porque hoje pós-Covid, muita gente se achou assim, bom, o mundo dá jeito no mundo, nós não, hein? A gente louva a Deus, toda a ciência, toda a tecnologia, todo o ajuste, estamos aqui agora, porque trabalharam, pesquisaram, foram inteligentes, mas em quem que a gente confia? Em Deus. Quem salva? Deus nos salva, só Ele nos salva, só Ele pode nos dar a vida eterna, e a gente se serve de tudo, a gente se ajuda, a gente se incentiva, mas a gente não esquece de Deus, a gente não deixa Deus em segundo plano. Deus não é o plano B da nossa vida, é o A, só tem Ele, e aí a gente vai entender, perceber a diferença, aonde está a diferença da nossa vida. Olhando um pouquinho mais com atenção para o Evangelho que nós ouvimos hoje, né? Jesus, ele no Evangelho de Lucas, aqui principalmente nesse texto, nesse discurso, olhando assim no contexto, até parece que está meio fora do lugar, né? Não tem nada fora do lugar, nada, né? Uma sequência de exortações que Jesus está fazendo. Olha, o teu testemunho é o fogo que arde. Como eu gostaria que esse fogo tivesse ateado em todo lugar quando eu voltar. Quer dizer, voltar, ele vai voltar, hein? Na tua vida pessoal em algum dia, e num tempo, na parousia, ele virá julgar todas as coisas. Você vai se encontrar com ele, e o desejo dele é que o fogo dele, o fogo do amor, o fogo do Espírito esteja ateado, e esse fogo vai ser ateado no teu testemunho, no teu modo de viver, no teu modo de dar testemunho, né? Na sua capacidade de dar testemunho. Então Jesus aqui falando, ele é aquele que está cheio de unção, né? Aquele que veio anunciar o reino de Deus, ele veio chamar a conversão, é aquele que através da sua presença, a presença de Jesus na vida da gente, chama cada um de nós, em alguns momentos, a romper com certas coisas. Eu tenho que romper com meu pai, eu tenho que romper com a minha mãe, eu tenho que fazer mudanças, não é? Eu tenho que romper às vezes com alguma amizade que não está boa, eu tenho que romper com o meu modo de viver que não é coerente com a escolha que eu fiz do Evangelho. Essa presença do ungido, de Jesus ungido, que dá o Espírito Santo, que enche-nos do Espírito Santo, a presença dele na nossa vida vai exigir da gente em alguns momentos que eu quebre alguns pré-conceitos que eu tenho, ou alguns conceitos
que eu trouxe para a minha vida. Eu tenho que quebrar isso para viver, para sentir também na minha vida a unção do batismo que Ele deixou para cada um, que Ele colocou dentro de cada um de nós. Se eu trago Jesus, se Jesus está presente na minha vida, eu tenho que aceitar que alguma coisa vai ter que mudar, sem medo de sofrer por essas mudanças. Alguma coisa muda na vida da gente, a presença dele muda. E o que tem que mudar? Ou eu acredito ou eu não acredito. Sim, sim, não, não. Não dá mais, né? Para a gente ficar hora lá, hora cá, não dá mais. Ou eu acredito, ou eu não acredito. E por acreditar eu vivo, por acreditar eu dou testemunho, por acreditar eu caminho, por acreditar eu até sofro as consequências do Evangelho, como o nosso querido Jeremias, né? É um momento de decisão, né? Ter Jesus, né? O Evangelho nos lembra que em determinados momentos da vida a gente tem que ter a coragem, dar o testemunho de tomar decisões. Um dia eu também tive que tomar uma decisão, ou eu ficava onde eu estava, ou eu ia ser padre. Tinha que decidir, né? Uma decisão que rompeu meus projetos pessoais, minhas iniciativas, meus programas. Tive que romper. Acho que na vida da gente, etapas, a gente pôs tantas outras etapas na vida da gente, a gente tem que tomar decisões, né? Decidir pelo amor de Deus. E às vezes as decisões não são as mais fáceis, não são as mais leves. Certas decisões em Deus, no Evangelho, para dar testemunho, a gente tem que tomar certas decisões que são exigentes, comprometedoras, nos responsabiliza, não é? E às vezes até, olhando um pouquinho assim, para a gente ir concluindo, até parece que no discurso de Jesus tem aí até uma certa contradição, né? Ele fala de paz, mas uma paz que traz divisão. Parece uma contradição, né? Mas só que tem hora que para a gente ter paz, a gente tem que romper com certas coisas, senão a gente não vai ter paz nunca, porque a gente vai continuar naquele círculo vicioso, doentio, que só rouba, escraviza, né? Tem hora que a gente tem que quebrar isso. Por isso aqui as relações familiares, ele fala de pai, ele fala de mãe, ele fala de nora, ele fala de sogra. Vocês entendem dessas coisas aqui? Vocês entendem o que eu estou falando? Está aqui no Evangelho, né? Vocês entendem tudo isso aí. Mas tem hora que a gente tem que se posicionar, né? Chega, para, termina, acaba aqui agora. A gente tem que impor respeito, posições, né? A gente tem que se posicionar. A vida da gente às vezes exige posicionamento. Ou você fica ou você some da minha vida. Desse jeito eu não quero mais. Tem hora que a gente tem que tomar essa decisão, né? Para ter paz. Tem hora que para ter paz tem que dar um de louco, né? Tem que virar no giraia, para a gente toma uma posição aqui. Eu ia falar uma expressão se eu não estivesse transmitindo aqui, mas está transmitindo, né? Pois vão falar que o padre fala coisa feia na missa, mas vocês já entenderam, né? Aquela história da moita, né? A moita, né? Entenderam, né? Era isso que eu ia falar. Tem hora que a gente precisa dessa decisão na vida. Isso traz paz, mas isso às vezes rompe. A gente tem que romper com tanta coisa doentia. Na igreja não é diferente. Tem hora que a gente tem que tomar vergonha na cara e tomar uma decisão. Não posso ficar na igreja esquentando o banco. Se eu estou aqui é para viver, é para participar, é para somar, não é? É para fazer a diferença. No amor, no perdão, na reconciliação e não em outras coisas. Que o Espírito de Deus que está dentro do nosso coração nos ajude a sermos fiéis a tudo e a cada uma das propostas que Jesus faz para nós.